Nós somos um juiz. Vamos fazer com que as grandes empresas mundiais entrem. Então, por que Trump mirou na Venezuela diferente dos presidentes anteriores dos por aí? Ele não está fazendo nenhum discurso sobre democracia. Primeiro, ele disse que era sobre o tráfico de drogas e agora ele admitiu que era sobre o petróleo. A missão de Trump na Venezuela não era capturar Maduro. Sua missão era tomar o controle do petróleo deles. Vamos colocar nossas grandíssimas empresas petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura muito danificada, a infraestrutura do petróleo. E, consequentemente, começar a implementar estratégias eficazes e sustentáveis para gerar uma receita significativa e consistente, contribuindo assim de forma substancial para o desenvolvimento económico e a prosperidade geral do país, fortalecendo suas finanças e garantindo um futuro mais próspero para todos os seus cidadãos. 303 bilhões de barris de petróleo, isso representa cerca de 17% das reservas globais de petróleo. Isso é mais do que a Arábia Saudita e os Ecédio. Então, a oportunidade é inegável, mas o terreno é complicado. A Venezuela é uma zona de crise. Sua economia está um caos e o país não tem estabilidade política. Não está claro como será o próximo governo e as empresas odeiam incertezas, especialmente negócios que exigem muito capital, como o petróleo. Elas querem segurança a longo prazo. Elas querem governos estáveis. Elas não querem mudanças de políticas que possam eliminar bilhões de dólares em investimentos. E em todos esses aspectos, a Venezuela deixa a desejar. Além disso, para além da política, o dinheiro não fecha a conta. Veja, a indústria do petróleo da Venezuela está quebrada. A empresa estatal de petróleo está em desordem. Os poços estão degradados. Os campos de petróleo precisam de muito investimento, até mesmo para a extração básica. Na verdade, especialistas já fizeram alguns cálculos. Hoje, a Venezuela produz cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Isso representa cerca de 0,8% da produção global. E só para manter a produção nesse nível, as empresas petrolíferas terão que investir impressionantes 53 bilhões de dólares nos próximos 15 anos. Lembre-se, isso é apenas para manter os níveis atuais de produção, que são míseros 1 milhão de barris por dia. 53 bilhões é o que eles precisam. E se eles quiserem expandir? E se eles quiserem triplicar a produção? Para produzir 3 milhões de barris por dia em vez de 1? Bem, isso vai custar muito dinheiro para eles. Estamos falando de investimentos na ordem de 180 bilhões de dólares até 2040. Isso é para aumentar a produção de petróleo da Venezuela para 3 milhões de barris por dia, 180 bilhões de dólares. E por que 3 milhões de barris? Porque essa era a quantidade que produziam nos anos 90. Para voltar a esse nível, os americanos precisarão investir quantia substancial de dinheiro. Depois eles vão enfrentar o próximo desafio, que é a natureza do petróleo bruto encontrado na Venezuela. É mais caro de extrair porque a maior parte do petróleo deles é do tipo pesado. É um óleo mais espesso e pesado. É mais difícil de extrair do solo, mais difícil de transportar e mais difícil de transformar em produtos úteis como gasolina ou diesel. Por isso leva mais tempo e esforço para processar. Mas as refinarias americanas gostam de petróleo pesado porque suas instalações são projetadas para lidar com esse tipo de óleo. Então, em teoria, eles gostariam de receber mais suprimento da Venezuela. Mas na prática, isso pode não funcionar tão bem porque o petróleo bruto está sendo negociado a preços historicamente baixos. Os preços caíram 20% no ano passado e quando os preços caem, as margens das empresas de petróleo também diminuem. Então, mesmo que as empresas invistam dinheiro nos campos de petróleo da Venezuela, os retornos podem não acompanhar. Em outras palavras, os custos são altos, os riscos são maiores, mas os retornos não são garantidos. E é por isso que as empresas petrolíferas americanas não estão muito animadas com os planos de Trump. Pegue a Chevron, por exemplo. A Chevron já tem presença na Venezuela. Ela produz cerca de 150 mil barris de petróleo por dia nos Estados Unidos. A imprensa americana perguntou a essa empresa sobre expansão, sobre se eles gostariam de obter mais petróleo venezuelano.
mas a Chevron se recusou a comentar. E há outros 2 participantes nesse cenário, ExxonMobil e ConocoPhillips. Ambas as empresas têm experiência na Venezuela, mas não do tipo positivo. A ExxonMobil perdeu 2 bilhões de dólares, a ConocoPhillips perdeu 12 bilhões de dólares. Então, para resumir, existem 3 grandes riscos. Primeiro, a Venezuela é instável. Segundo, os custos operacionais são altos. E terceiro, as feridas antigas ainda estão abertas. Estados Unidos. As empresas americanas já se queimaram muitas vezes na Venezuela. Não parece valer o risco. O presidente Trump pode continuar vendendo isso como o negócio do século, mas até agora há poucos interessados. O mundo não cabe em caixas, então por que o seu noticiário deveria caber? Dos campos de batalha às mesas de negociação, da indignação na internet à injustiça no mundo real. As conversas que todos estão tendo e aquelas que estão evitando é o mesmo programa.